У него нет такого ощущения. Да, я понимаю, но нет. Это куда идет, если мы будем смотреть в конечную цель? O mundo não tem uma sensação assim, Dr. Michael Lightman. Entendo. Sinceramente, nós vemos a meta final e isso nós temos que alcançar porque não existe, já existe no mundo espiritual. E sempre, primeiro que nada, existe, se determina a meta e somente depois disso descendem os eventos que já estão incluídos dentro do nosso comportamento, nossa inclusão, nós determinamos como alcançamos essa meta, mas a meta em si existe desde o começo. O mundo espiritual está feito e se desenvolve desde o final até o começo, quer dizer. Primeiro que nós temos que alcançar e depois como você vai alcançar isso, você vai determinando pouco a pouco. Zinca, quando o arquiteto construi um edifício, é uma meta. O doutor, sim, mas a meta não existe, mas aqui a meta existe completamente em toda a sua plenitude. E aqui, somente a nossa participação determina. Svinka, é como disse uma pessoa que ela não sabe que tem que chegar à doçura, Dr. Lightman, nós temos que saber como influímos a meta, como influímos o avanço dessa meta e determinar o que é, e ver que essa meta esteve todo o tempo frente a nós, que cada momento nós vamos poder alcançá-lo. Quer dizer, alcançamos cada vez uma parte dessa, mas temos que estar frente aos olhos, bem claro, e analisá-lo até o quanto somos capazes de ver e sustê-la frente a nós. E assim nós alcançamos. Na Kabbalah se chama em fé por cima da razão. E quando vamos em doação, que está por em cima da recepção, quando nós imaginamos de uma forma completamente clara a qualidade do mundo espiritual, essas qualidades, se tratamos de levá-las ao fim, como se já estivéssemos lá. Moshe. E antes de que chegue onde o Rabash seguramente buscou, e nos contou que buscou muito o propósito da criação, e você sabia qual é a meta? Ou somente quando chegou onde o Rabash, o que encontrou antes? Dr. Lightman, não. Eu a vi de uma forma tão clara. O Moshe, isso está oculto. Não é que alguém pode abrir um livro e de imediato entender o propósito da criação. Dr. Lightman, o tema é que muitas pessoas escrevem isso, mas o fazem de uma forma tal se vê como uma filosofia, ou que simplesmente vê como lhes dá a impressão de que eles queriam que fosse assim. E exceto Baal Sulam e Rabash, ninguém mais escreveu de uma forma científica e clara. Porque eles baseiam nisso nas bases das leis da natureza, que é muito importante para a pessoa moderna. E quando explica-se isso desde as 10 sefirot, desde a permanência do negativo e positivo, o comportamento da humanidade desde toda a história, então precisamente resulta uma imagem muito clara. Primeiro que nada, a imagem de todo o avanço da humanidade, de toda a natureza geral, do desenvolvimento, da harmonia que se encontra no interior da natureza, e tudo vai se unindo, juntando em uma só unidade. Então que apoiam-se um ao outro, apesar que você não vê, não entende, mas pode adicionar mais esse quebra-cabeças, inclusive os seus pensamentos pessoais, desde a sua própria adição, porque te explicam tudo, desde uma só imagem completa e plena da natureza. E assim nós vamos descobrindo dia a dia, Moshe.
Então você entendeu somente quando estudos do Rabash, Dr. Lightman? Sim, apesar que estudei antes muito, e também minha profissão era na cibernética, então que apesar que como era completamente a forma de hoje em dia, mas essa profissão tratava de explicar as leis da natureza através de leis do mundo integral. E dessa maneira estudamos isso. E demais quando estudamos os sistemas cibernéticos, as estruturas cibernéticas desde o primeiro grau, segundo e terceiro, então já estudamos o comportamento destes, a liberdade destes. Todo tipo de leis de conexão entre eles. E isso ajudou a entender que toda a natureza é integral. Mas ainda, de uma forma como a Kabbalah explica isso, eu não pude imaginar que realmente era possível explicar assim. E isso inclui todos os dados da natureza. Também na cibernética também significa os graus da natureza como um só sistema de comunicação, de conexão. Pode ser elétricos, químicos, espaços entre planetas, etc. Mas tudo é um mesmo sistema. Mas sair de tudo isso uma imagem íntegra, apesar de todo tipo de formas separadas, conexões separadas, se podiam se entender, mas não havia uma unidade total, como apresenta a Kabbalah. Moshe, então, aqueles que não leram o Rabash, não entendem, apesar que isso há tanta investigação, onde chega tudo isso? Porque a mente humana não está preparada para isso. Porque as pessoas se falam de natureza que ainda está conectada e a pessoa não pode adequar-se a isso porque em si mesmo não é assim. Não está conectado de uma forma tal com a natureza, na sociedade. E por isso não é capaz de entender isso. A sua mente não é integral. Da sua sensibilidade, a sua emoção não é integral. Sua percepção é egoísta. A conexão com o mundo externo é egoísta. Toma e rouba, e tira, etc. Por isso está desconectado de uma pessoa dentro de si mesma. E não está conectado com o mundo de uma forma integral. Por isso resulta muito difícil sentir, entender a natureza como integral, a natureza como uma. E a sabedoria da Kabbalah nos diz e nos explica isso com uma grande paciência. De uma forma gradual, começa a desenvolver em nós a percepção integral da realidade. Mais ainda, nos diz que você vê uma realidade que você mesmo cria. E aqui, de verdade, já se conecta com a psicologia moderna. Começa a perceber a si mesmo como uma projeção da realidade. Quer dizer, você cria o mundo, você o desenha, o cria e final de contas, resulta que na realidade em si não existe, não está tudo dentro de ti. Quer dizer que de alguma maneira você tem que mudar a si mesmo para poder investigar a realidade. Então também você tem oportunidade de investigar pelo seu próprio desenvolvimento, mudando integral, e depois disso começa a usar por si mesmo e aproveitar-se de si mesmo como uma máquina, como um laboratório, no qual muda uma qualidade de sentir e sente de que maneira a realidade muda. Na verdade, que você sente, você a cria, você desenha e de verdade te transformas um borê da sua própria realidade, da sua própria vida. E vê que todas as pessoas, todo inerte vegetativo, o mundo animado, incluindo todo espaço e tudo que é possível de falar disso,
é uma projeção de suas qualidades internas, dos integrantes inerte, vegetativo e animado que existe em ti. Dalet Gimel, Dalet do seu ego, quer dizer, uma raiz 1, 2 e 3 e 4, até que ponto quando estão conectados e relacionados com o restante das partes. Pergunta: como posso conectar a minha vida diária a este conhecimento sobre a natureza integral? Tenho que pedir por isso ou somente conhecer isso? Somente uma unidade da natureza? Não, querida, se você quer saber, tem que estudar de uma forma sistemática. Não simplesmente conectar isso de um só golpe. Você não pode conectar nada com nada. Você tem que descobri-lo, revelá-lo, investigá-lo. Colocar debaixo de determinadas circunstâncias, ver os resultados, os seus ascensos e descensos em seu trabalho em grupo. E então vai poder saber como você cria essa realidade. Svinka, então de um salto, né, Dr. Lightman? Não, aqui não há saltos. Se é uma projeção de toda a natureza sobre si mesmo, querida, então você tem que participar de uma forma séria nesse processo. Svinka, pergunta: o que se oculta de trás das palavras de percepção integral da realidade? Dr. Lightman, percepção da realidade de uma forma integral, a intenção é que a pessoa em suas qualidades é similar à natureza integral. E por isso é capaz de perceber a natureza de uma forma correta, ou menos, não de uma forma deformada completamente dentro do seu ego, ou dentro do seu ego limitado, senão de uma forma mais correta. Esta é a intenção da adesão integral à natureza, não só da natureza, isso é realmente em si mesmo, como integral. Na medida que você se transforma, você sente a natureza como integral. Se fala disso, em que todo aquele que fala do seu próprio defeito. Isso quer dizer que você tem que corrigir-se a si mesmo, então irá saber o mundo sem a moléstia da sua própria corrupção. Svinka, então significa que sou como o mundo? Outra pergunta: como podemos diferenciar se isso é a meta do Criador ou se são ilusões, fantasias? Como se relaciona a meta da criação? Você alcança isso no trabalho próprio contigo mesmo, a natureza e o Criador juntos. Quando usa as forças do Criador através disso, você muda a si mesmo e vê como a natureza muda. Quer dizer, toda vez que sente, começa a percebê-lo como uma percepção de si mesmo sobre uma luz branca, absoluta sobre o Criador. Moshe, é possível dizer que nós estamos num processo evolutivo de uma percepção individual do mundo, ou Dr. Lightman? Sim, de uma percepção egoísta, individual, a uma integral. Apesar de que a humanidade ainda não entrou nesse grau, a natureza somente começa a golpear-nos para mostrar à humanidade como relacionar-se corretamente consigo mesmo. Os cabalistas também dizem que nós não temos que esperar esses golpes, que de forma antecipada nós podemos começar a relacionar-nos entre nós e com a natureza comum como uma só coisa, como unidade completa. Então vamos poder determinar exatamente a nós mesmos como criadores da natureza. Svinka, outra pergunta: segundo que qualidades sou parte, como a parte da natureza, tenho que ser similar a isso? Daqui estamos falando da natureza, de plantas, animais, Dr. Lightman? Tudo que você percebe na natureza, tudo que percebe através de ti, está dentro de você. E você percebe a natureza inerte, vegetativa e animada que te rodeia, porque essas são qualidades internas suas, nada mais. Então tudo que você sente dentro de você. E nos dá a impressão que isso fora de você, como se existisse fora. Mas na verdade é que fora nada existe.
você abre o livro do Zohar e vai receber uma explicação. Svinka, é muito interessante esse tema da percepção da realidade. Dr. Lightman diz, sim, nos hipnotiza, poderíamos dizer, porque como pode ser que tudo ao meu redor totalmente existe dentro de mim? Eu sou o que crio isso em mim, que todo o mundo que me rodeia está somente em mim, e todos que me rodeiam, e com os que tenho relações com eles, agora em conexão, as pessoas na tela, vocês aqui, está tudo dentro da minha tela interna. Moshe, sim, uns se relacionam com a história das pessoas, uns têm umas histórias de quase 10 mil anos. Dr. Light, a sabedoria da Kabbalah te dá a possibilidade de investigar também o futuro. Moshe, do futuro não estou falando, você pode fazer salto no tempo, adiante e atrás? Moshe diz, os historiadores dizem que todos os processos passaram de uma forma subconsciente. Todos os processos passaram dezenas de centenas de anos. Então, o processo que nós processamos hoje, estamos dizendo de milênios e anos, a sabedoria da Kabbalah vem, vai somente para o nosso subconsciente ou devemos conectar, que faz parte da natureza, a conexão? Dr. Lightman, o que quer dizer que vai existir? Moshe, o entendimento sobre a Kabbalah, o Dr. Lightman, o que? Nas pessoas? Moshe, mas assim que eu saio nas ruas agora e pergunto a uma pessoa qual é a meta da criação, seguramente não vai saber. Dr. Lightman, não vai saber, mas o que resulta para você de tudo isso? Entenda que há em você qualidades que não conhecem a meta da criação. Dentro de ti tem qualidades assim. Ademais, você disse que os historiadores estavam falando isso há um tempo. Que tempo, Moshe? Tem esqueletos de mais de 100 mil anos, Dr. Lightman, é correto, mas e que? Moshe, determinaram como costumes, de como viviam os povos. Como eu posso usar essa informação para o meu avanço espiritual? Porque eles estão descobrindo isso. Dr. Light, você não pode usar nisso. Primeiro que nada, você tem que alcançar a sensação espiritual, descobrir uma medida específica ao menos. Então, nessa mesma medida, você vai poder começar a investigar sobre como realmente percebemos essa espiritualidade. Porque na espiritualidade nós descobrimos os processos de tempo, de quantidade grande de participantes deste mundo e do mundo superior. Moshe, por que o Criador nos passa agora essa informação? No século XX, século XXI, por que antes disso as pessoas não sabiam? O doutor diz, imagine algo assim, você pode entrar dentro de um computador, dentro do seu sistema de programa, e perceber tudo o que está anotado nele de uma forma digital, tal como está anotado. Inclusive, antes de apresentar telas de música, imagens, sensações, odores, inclusive. Então, quando você está dentro de um computador em si, você recebe essa informação, a capta, e esta é a percepção verdadeira da realidade, tal como é. Mas isso está dentro das suas qualidades internas, digamos. E se não é capaz de perceber essa informação assim, essa realidade que está anotada dentro do computador, então a percebe da forma como você já vê apresentada, porque isso somente você necessita. Porque se não é por tua forma limitada de perceber a realidade, na qual você vê somente uma imagem, ou um lugar com letras, um tabuleiro com letras, então, se você pode captar o que está dentro, não necessitaria nem da tela, nem... Bom, digamos que é essa diferença entre a percepção do mundo e a percepção do mundo espiritual. No mundo espiritual, você está dentro do mesmo computador, faz parte do computador e o dominas. É direto dentro dele como está anotado nele. E se não alcançou uma percepção assim,
então está nesta outra realidade. Moshe, então que eu posso dominar essas imagens, Dr. Lightman? No mundo espiritual, supostamente, sim. Moshe, então na espiritualidade eu posso dominar que imagem vai se descobrir na realidade ou algo assim? O Dr. Light, sim, você pode fazer isso. Isso se chama que você pode prever o futuro. Então eu estou sentado no meu computador, eu domino o meu computador e cada um vai ver uma outra imagem. Cada um vê a sua imagem, cada um vê o seu passado e futuro de um modo próprio. Moshe, tem que passar de algo comum para ver o seu mundo? Não, disse o Ravi. Aqui é difícil explicar até o quanto, apesar de estarmos conectados de uma forma plena e completa, que somos de um só sistema, cada um tem a sua liberdade de escolha. Moshe, então nesse mundo nós temos uma imagem comum para todos. Agora eu ia começar a perguntar a pessoas na rua, quer dizer que eles são seres seletos, sol é amarelo, e quer dizer que se nós todos quando... Então eu pergunto, é uma imagem comum? Dr. Rav diz, não há. Cada um na sua história dentro do seu próprio mundo, Dr. Lightman, cada um no seu próprio estado. Todos descrevem esses estados. Dr. Lightman, é aproximadamente de forma similar. Quer dizer, que é um bem comum, porque um lê um livro, você vê como descrevem isso sentindo um ao outro? Moxa, por isso eu pergunto, eu vou estar no grau de Baha'u'llah, Dr. Lightman, você vai sentir o que você sente, nas suas qualidades. No nosso mundo, cada um tem qualidades que temos qualidades em comum. Digamos, 5 sentidos. Também no mundo espiritual, também há 5 sentidos. Hofma, Binah, Zeramp e Malhut. E neles você decide, mas você que percebe. Moshe, ok. Mas agora então nós percebemos que isso é um líquido, por exemplo. Dr. Lightman, é certo, mas no mundo espiritual está em graus diferentes. Tudo está em grau diferente e há muitos graus. Há 125 graus principais e cada grau tem seu grau. Quer dizer, você tem que comparar então com alguém diferente. Digamos, você é um cabalista, pega um livro de Kabbalah e começa a estudá-lo. Então tem um caso assim. Aparece em ti a sensação de que esse mesmo cabalista que anotou isso, o que ele sentiu? Por exemplo, você lê o Ari, as 10 Sefirot de Baha'u'llah, e você vai sentir o que eles sentiram quando descreveram isso. Mas de forma paralela, você tem que ser e fazer ações adicionais em relação ao teu aviut, ao seu massá. Você está em graus diferentes, por isso cada um está em seu próprio mundo. Moshe, então eu chego à conclusão de que não é tal ponto atrativo, tal como os cabalistas escrevem, porque há todo tipo de métodos diferentes e cada um escreve de uma forma mais atrativa. E as pessoas atraem milhões. E você descreveu agora a percepção da realidade e não se vê assim como algo assim. Dr. Lightal, talvez eu não consiga descrever isso, eu pedirei a Svinka, como uma pessoa literária, pode escrever assim. Dr. Light, eu me impressiono da ordem da esclarecimento e da ordem do sistema. Eu não sou uma pessoa lírica em especial, mas a imagem que se percebe, que se recebe, é a mais elevada que qualquer outra coisa que podemos conhecer. E realmente assim, você vê como descrevem isso. Em realidade, os livros, as letras... Não, eu não estou de acordo com Baha'u'llah, escreve de uma forma tão especial, tão elevada. Dr. Lightman, do que você está falando, Svinka? Sobre os artigos, Dr. Lightman. Isso não é sabedoria da Kabbalah. No Talmud 10 Sefirot, Dr. Lightman, as 10 Sefirot são mais importantes quando se descreve assim. Estão descritos de uma forma seca, restringida, exata. E supostamente que aí lugar para sentimentos e emoções existem e completa essa imagem dentro de ti. É simplesmente uma linguagem assim. A natureza está descrita como algo assim. No momento nós temos os prótons, elétrons e atômico
E com isso nós vamos entender como nós vemos as células vivas que se multiplicam e vivem. Então construo um corpo. E tudo é física e matemática. E em tudo isso não tem nada a ver de literatura e depois disso, de todos esses corpos e organismos começam a sentir que é bom e o que não é bom para eles. Como preferir uma situação, um estado, como melhorar um estado diferente. Começam uma emoção, um sentimento, mas um grau mais avançado. Depois disso, quando aparecem, a atividade nervosa, o alcance, o nível do nosso mundo, então o nível de um mundo superior, já são adições das células mínimas e principais ou básicas e tudo. Desculpem, perdemos o áudio. Esperava voltar de instantes. Ничего другого. Sem áudio. Чувства, информации, страдания, наслаждения и так далее. Каббалисты описывают это в самых исходных единицах, так как хотели бы описать это психологи, но у них нет для этого материала, четкого знания психологии человека. Медики это делают с помощью там химических каких-то формул и так далее. Вот. А психология это не наука, мы не знаем, насколько это только Каббала этим оперирует. Так что вот придется постигать. Вот у нас тема «Замысел творения обязывает все части творения достичь окончательного исправления». Вот вы могли сказать, вот какая коммуникация должна возникнуть, я так понимаю, чувственная между людьми, чтобы вот они достигли конца творения? Что это значит? Абсолютное слияние. Каждый занимает свое место для того, чтобы максимально отдаться всем остальным. Вот и все. Возлюби ближнего, как себя. Вот и закон. Вот сколько высоты в этой фразе. Я все-таки не согласился бы во многом. Она просто высочайшая. Но... Для всех, для романтиков, для научных работников все равно они все сходятся на этой фразе «возлюби ближнего, как самого себя». Да. Или «стихари», пожалуйста. С этого практически начинается учение 10 сферот. Тут ничего не сделаешь. Это «Знай, до начала творения был высший, все заполняющий свет». Красота какая. Ну вот, можно, да, вопрос я задам? Валентин из Праги спрашивает, как можно быть частями единого целого и при этом иметь отличия друг от друга, индивидуальное прошлое, настоящее и будущее? Так частями, именно поэтому мы являемся частями. Потому что, даже более того, мы являемся абсолютно противоположными во всем частями. У меня нет ни одного свойства, ни одного качества, в котором я был бы равен тебе. Никак. То есть вот никаким боком я к тебе не могу прислониться, чтобы найти какую-то общую точку соприкосновения. Нет ее. Она находится выше моей природы и выше твоей природы. То есть связь через нами может быть только через Творца. В нем мы соединяемся, да? Да. То есть в нем эта мозаика вся соединена. Да. Кибонис махлибейну, что называется. Так вот, поэтому коммуникация, как ты говоришь, взаимосвязь, она только через высший свет. Он нас соединяет. Он нас разбил для того, чтобы мы заставили его соединить нас. Когда мы заставляем его соединить нас, то мы начинаем понимать свои свойства и его свойства. И таким образом мы приводим всю природу к единению. То есть к полнейшей коммуникации. То есть постигаем таким образом и себя, и Творца, и связь между нами. А большего в природе ничего нет вообще. Можно сказать, что это и есть вера выше разума. Разум, который говорит, что это невозможно, что мы такие разные и так далее. И в Творце мы соединены. Да. Все время держать вот это вот желаемое над разумом. Да, его свойством. Вот смотрите, Каббала, вот она как бы считается вообще индивидуальная наука. Как бы с одной стороны. Тоже противоречие. Да, а вдруг говорит о каких-то интегральных... Я вам скажу, почему очень тяжело это все воспринимать, даже с точки зрения маркетинга, потому что мы, люди, существуем уже десятки тысяч лет, и мы жили маленькими племенами, там 50-150 особей, поэтому
А когда говорится о всем человечестве, об интегральном, это знают все маркетологи. Человек не воспринимает. Ему надо какой-то рассказ, что-то вот такое, там имя человека, то есть, ну, ты же знаешь это сильно. А в общем говорит, вот когда мы говорим такие вот фразы, интегральный мир, любить весь мир там и так далее, это просто... Нет, так это по мере того, как ты объясняешь уже людям, и они понимают у тебя на каком-то курсе уже о том, как функционирует человечество, как функционирует все мироздание, тогда они уже как-то... У них начинает отрабатываться внутри какая-то модель. Не живой, растительной, животной, человеческой природы, вообще общая модель мира, мироздания. А так вначале, конечно, нет, нельзя так говорить. То есть хорошо, хоть десятки придумали, что хоть можно Десятка, да. работать. Да, ну потому что это является формулой, тавнит, как сказать, моделью всего мира. Ну, вот вы в первых книгах писали «Каббала. Индивидуальный путь развития». Когда вы имели в виду, что вы имели в виду индивидуальный? Обращается лично к человеку, к одному человеку, каждому из них. Если он хочет постичь реальность, то я ему объясняю, как. И объясняю ему, как он должен объединить в себе абсолютно все неживое, растительное, животное, человеческое, для того, чтобы достичь цели своего предназначения, полного исправления и слияния с Творцом. Вот что-то чувствуется, что Миша недавно сдавал экзамен по истории. Он накопил эти... Moche, nós sentimos que exame de história, até pouco nós estávamos embaixo disso. Moche, a história é muito interessante, mas a sabedoria da Kabbalah expressa toda a história como se estivesse. Então eu quero sentir se houve, Dr. Lightman, a história de todo mundo descobre, não podemos dizer que exatamente foi assim, somente se deu isso em níveis terrenos de tempo, mas a sabedoria da Kabbalah não há algo assim. Você pode bolar no seu estado interno, passado, presente e futuro como você quer. Moshe, Svinka, temos uma pergunta, como podemos fazer saltos do tempo da sabedoria da Kabbalah se a Kabbalah nega a existência desse mundo, desse tempo? E somente disse, então como é possível falar de saltos de tempo se não existe tempo? Dr. Light, supostamente que é possível. Se eu sou capaz de estar num grupo específico, digamos, entrar num CLI determinado, um CLI espiritual, e que está no grau espiritual, eu me incluo nisso, quer dizer, me anulo a mim mesmo e entro dentro. Então, é como se entrasse dentro de um espaço e que posso fazer um salto dentro do espaço e tempo. Eu sou capaz. Um salto em tempo, que me refiro que posso, digamos, mudar meus estados acelerando o tempo e desse salto de espaço que eu salto junto nesse grupo e me levo a outro grau. Por favor, é como uma viagem entre estrelas, Moshe. Está claro a nível espiritual, mas pode ser que o mundo físico nosso não vai passar nada, Moshe. Então, no mundo físico, Dr. Light, nosso mundo não pode mudar nem tempo, nem espaço. Exceto que, ademais, eles são as limitações que há nele. Moshe, então, pode acelerar o meu desenvolvimento espiritual, Dr. Lightman? Sim. Pode dar o seu tempo no desenvolvimento espiritual como se tivesse uma nave espiritual, mas não na física. Na física tudo está morto, inerte. Moshe, então eu vou poder ir ao passado há centenas de anos, assim? Há uma possibilidade assim, Dr. Lightman? Não há. Moshe, não haverá tão pouco? Não haverá nada. Você pode, no tempo físico, mudar um pouco, somente se aproxima a velocidade da luz. Como Einstein e coisas assim, que provam isso. Mas é porque te aproxima essa limitação, mas ainda não é capaz de fazer nada assim, porque inclusive sua aproximação à velocidade da luz também é mecânica. A sua aproximação é somente mental, cerebral.
Moshe, então o que é saltar o passado no aspecto espiritual? Como é? Dr. Latman, como não entende? Como se Bahá'u'lláh Sulam pediu ao Criador? Ele pediu, baixe-me a um grau tal onde eu possa com isso falar com pessoas comuns. Isso se chama saltar ao passado. E Zenka, ele estava no futuro. Dr. Latman, ok, tem um grupo forte e que é capaz de se incluir-se neste, de uma maneira que de verdade te derrete nisto. Anula como um embrião no útero da mãe. Então se estenderam ao seu estado, isso se chama saltar o futuro. E pode dominar esses saltos e passar a ver o futuro, porque tudo depende do Massar. Svinka, ok, pergunta. Você disse que há que entregar-se completamente. O que vão lhe passar a pessoa se entrega completamente a 8 bilhões de egoístas? O que se sentem a mim? Como me influenciam essas bestas vão me aproximar à espiritualidade? Dr. Lightman, eu vou te dizer, amigos, resulta difícil explicar esse tipo de coisa. Era melhor, eu vou lhe dizer frases gerais que não são reais ou tolices, mas entendam, quando vocês começam a corrigir-se a si mesmo, vêm as outras pessoas corrigidas. E por isso não são 8 bilhões de egoístas, senão que resulta que alcança o Kli geral corrigido completo. Outra pergunta. Quando escuto que tem que começar a relacionar-me, então eu pergunto, o que a Kabbalah me propõe conhecer o meu estado presente e parar de odiar algo? Doutor Ed, não mudar nada, existir como você vive até agora, exceto uma só coisa, você tem que encontrar um grupo e dentro desse trabalhar, como a Kabbalah te disse, para te levar a esse grupo. A transformá-lo e como uma nave, como um laboratório dentro do qual vai poder fazer esse movimento no tempo. Sim, eu também me desprendi. Uma pessoa necessita, outra deve. Como se me diz isso, como que vem a minha mente, a minha liberdade, eu tenho que fazê-lo, doutor Lais. Então faça. Você tem que ver o que pode usar. Você pode tratar. O doutor Lais diz, sim, pode também tratar. Não é de como escapar. O mundo se aproxima a um extremo tal que vocês escutam hoje é de verdade e vão ser instruções de salvação para vocês. Não trato de assustá-los. Vocês verão o que passa no mundo. E então nós chegamos a um desenvolvimento completo egoísta em nosso mundo. Somente que ainda não chegamos ao extremo de comer uns aos outros, mas dentro de um pouco vamos fazê-lo. Temos que chegar no final egoísta da humanidade. E isso é próprio de se desenvolver acima do egoísmo. Sobre isso falamos hoje em dia. Pergunta de Moscou. Boré é uma força, um objeto, uma qualidade? Como pode se descrevê-lo corretamente? Dr. Lightman, é uma força, uma qualidade, mas não é um objeto. Podemos falar do Criador como um objeto se falamos dos graus da escada, onde no meu próximo grau, que se chama o Boré, que esse grau é o meu descenso de acima a baixo e me deu um nascimento. Então eu fui criado e o grau superior a mim é o Criador, Boré. Mas não se refere à intenção de Boré como uma força primária que deu nascimento a tudo. Porque sobre essa força geralmente não falamos. Ou que falamos disso com uma qualidade de otorgamento e amor que se expressa dessa forma em nós e nós muitas vezes não vemos. É como uma criança que fala de seus pais que são assim, assado, mas como são realmente em si, não sabem, pode dizer deles, tal como percebem.
Moshe, então pode ser que quando dentro de mim eu descubra essa força, já chama essa força qualidade, quer dizer, se descobre em mim como qualidades. Dr. Lightman, sim, porque sou eu, e por isso que se diz, Boré, venha e veja, venha e vê-lo, porque você alcança e o vê, você o descobre. Em relação às suas qualidades, Moshe, quando eu olho a natureza, há forças físicas de todo tipo, e tudo isso é Boré, por exemplo, são forças. Então pode-se dizer que o Criador é uma força? Dr. Lightman, não, Boré é uma força que te desenha essa imagem. Svinka, há uma pergunta? Se existem técnicas de olhada interna da Kabbalah, essa sabedoria interna, existe algo parecido como uma meditação, Dr. Lightman? Somente uma técnica. A medida do seu massar, a medida do meu massar, eu sinto, na medida das minhas qualidades, todas as qualidades que aprendemos, tudo o que há no Partsuf espiritual, então eu sou capaz de descrever o Criador. Em realidade, não há nada fora do Criador. Quer dizer, tudo o que sinto é o Criador, inclusive toda a nossa natureza limitada, apesar de tudo uma revelação determinada do Criador. Pergunta, que são os sonhos? Os sonhos na Kabbalah. É possível alcançar isso na Kabbalah? Dr. Lightman, sonhar sobre algo do passado, presente ou futuro? Tudo isso tem relação com a luz circundante. É tudo, não mais que isso. Existe uma realidade que se percebe dentro dos nossos desejos de uma forma palpável e real em relação à restrição, ao almoçar, a luz retornante, a luz direta, a luz que se investe na luz retornante que se percebem dentro do Partsuf do desejo. E existem luzes que estão ao redor, fora, as luzes circundantes. E há muitas assim, muitas luzes diferentes, que nos dão a sensação do passado, do futuro. A luz interna nos dá a sensação do presente, etc. Svinka, o passado e o futuro é quando ainda não entra. O Moshe pergunta, quando todo o tempo eu vejo seus programas no YouTube, e me interessa muito, mas pode ser considerada como uma aluna num grupo espiritual? Dr. Lightman, não, um aluno é somente quem leva ao fim, que escuta de mim, quer dizer, está dentro do grupo e de uma forma palpável com seus amigos, se inclui na conexão, e entre eles a conexão realiza o que a sabedoria da Kabbalah diz. Quer dizer, vocês necessitam um laboratório, necessitam prática. Porque senão não é um aluno, é somente um aluno, um agente. Svinka, eu tinha uma sabedoria, eu esperava que você dissesse que sim, era um aluno. Dr. Lightman, por que eu vou mentir? Ele vai desenvolver expectativa, esperanças, que assim vai alcançar um mundo superior, e assim não é. Svinka, pergunta, como um webinar, essa aula me influi? Como eu posso percebê-lo e qual é o meu trabalho agora? Dr. Lightman, seu trabalho é escutar-me. Escutar-me como mostro as dezenas que estão sentadas à frente de mim e participar numa dezena parecida onde você se encontra. Inclusive conectar-se numa dezena virtual, mas é obrigatório. Svinka, tem uma pergunta que desapareceu. Moshe pergunta, você descreve em seu livro sobre uma revelação específica do Criador em casos de sofrimentos grandes. Então, com que ferramentas a pessoa recebe alcance? Em seu quarto livro, você escreveu que a pessoa pode sentir coisas determinadas depois de ter determinados sofrimentos. Dr. Lightman, supostamente que ao começo, primeiro que nada, tem que ler o primeiro livro. Se a pessoa chega ao grupo e depois
o tema é como eu vou dizer, o tema não está no livro, o tema está aonde esses livros levam a pessoa. Através dos livros, a pessoa, pouco a pouco, chega ao grupo, chega ao Criador. Svenka, não, a pergunta é assim, no livro você escreve que Boresi descobre uma situação de grande sofrimento. É correto, Dr. Lightman? Boresi descobre em situação de sofrimento específico no grau específico de desenvolvimento da pessoa. Geralmente são seus primeiros passos na sabedoria da Kabbalah, quando você começa a sentir sofrimentos, porque antes você os sentia, mas agora você sente e os conecta já com o seu anseio pelo alcance das causas do sofrimento. Moshe, você pergunta a percepção da realidade na sua experiência e sua revelação, ou o que conta é o que lhe contaram? Dr. Lightman, isso é uma boa pergunta. Eu conto sobre a percepção da realidade desde como li e me dá a impressão que entendi do que eu li e também do que eu passei na minha experiência. Svenka, se diz que a pessoa sente a vida através de tempos, passos em movimento. Como essa sabedoria Kabbalah? Espaço-tempo e movimento espiritual, mas não terreno. Moshe, quando o cabalista explica de novo, experimenta esses estados ou precisamente às vezes algo teórico? Digamos, eu estudei em Roma e digamos se alguém me pergunta agora como foi Roma? Porque antes disso também poderia conectar, mas estar lá. Qual é a diferença? O cabalista que conta sabedoria da experiência, o Dr. Live diz que quando você conta sem estar nisso, é um filósofo, mas se você conta de uma forma que você já viu, você é um cabalista. Você pergunta o que todo cabalista que conta de sua experiência, porque esteve lá, ou porque ele pode contar de algo que escutou, leu, Dr. Lightman. E entendo que geralmente conta sobre o que alcançou, ou do que, digamos, do que ele alcançou de uma forma parcial, pode tocar numa pergunta de um estado mais elevado de onde ele está. Mas segundo a analogia pelo que passou, ele pode explicar. E quando lhe perguntam, de imediato, ele entra nesse estado. E aí se chama que ele eleva o man dessa pessoa, assim depois ele pode responder. Moshe, então é possível responder assim mais uma pergunta? Eu posso, por exemplo, contar de Roma, mas sem experimentar isso? Dr. Lightman, se é uma informação de onde está escrito, aqui e ali, quando é algo informativo, mas quando se trata de um trabalho espiritual, o cabalista deve entrar em um estado assim e desse estado que incluir-se e conectar-se com o que pergunta. Tal como que estudamos na sabedoria da Kabbalah, que a pergunta, digamos, você toma uma pergunta, então na realidade eu percebo o teu desejo, sua carência, e a elevo no teu lugar a um lugar mais elevado para poder preencher isso já e baixar a você. Isso são perguntas e respostas. Moshe, interessa a mim, eu estou estudando fé acima da razão. Que é esse método, né, Dr. Light? Correto. Nós temos que fazer um ato espiritual muito grande. Moshe, então quando o aluno me pergunta no cabalista, eu entendo que o cabalista chega a esse estado. Digamos, agora eu queria perguntar, por que uma pessoa não tem 3 cabeças, por que nasce somente com uma? Dr. Lightman, isso é uma pergunta muito mais simples que a pergunta sobre a fé acima da razão. Moshe, substando que há uma raiz do porque é só uma cabeça e não 3. Isso faz parte do partsuf espiritual, mas tem que sentir tudo. É uma informação.
é o molde que vive em mim. Então parece que eu tenho que dar assim certos elevados, assim, está preparado para mim. Por isso, Svinka pergunta: como uma corrupção da minha alma no grau espiritual pode influir no mundo no grau físico? Dr. Lightman, de uma forma completa, tanto ao nível físico, quer dizer, eu posso parar guerras? Dr. Lightman, pode parar guerras, pode fazer com que a humanidade venha a solução de seus problemas, e tudo é assim. Moshe, por que é mais difícil entender do que os estudos das 10 Sefirot? Dr. Lightman, sempre vai ser assim. Aliás, ele pergunta, né? Sempre vai ser assim, Dr. Lightman? Você aprende isso centenas de horas e meses de estudos de testes. Não é simples. Eu não estou alardeando agora, mas na verdade, se você quer conhecer, simplesmente tem que sentar-se, tomar 1 hora ao dia. Não é um livro tão grosso, são em total 2.000 páginas. O que são 2.000 páginas? Então, em 4 ou 5 anos, você pode passar tudo isso, digamos 1 página por dia. Trate sem parar. E vai saber como passar isso. E como, pouco a pouco vai haver resultado. Svinka. Interessante, depois de pronto você diz que é possível estudar isso de uma forma tranquila? Dr. Lightman, e como estudei eu, você pode também ver as datas que existem no livro de datas. Você pode estudar em grupo, não sozinho. Não, o Dr. Lightman também, tese você pode estudar sozinho, no grupo é só alcance. Então você está falando de estudar como o Baal Sulam fala dentro de uma caixa? Doutor Ravi, sim, sim, pode fazer quando eu estou a falar, mas pessoa, dentro do computador há um programa, eu não sou da realidade. Então o que é o criador como programa, que algoritmos, Dr. Lightman? É correto. Boré atua em só um algoritmo. Ele quebrou toda a criação, todo o desejo em múltiplas partes integrantes. E existe em total 5 graus de desejo, em que cada um está dividido por outras 5, cada um de outros 5. E todos esses desejos quebrados, cada um segundo o seu degrau, e cada um dessa quebra das 600.000 partes, e mais ainda, em cada parte está quebrada em 6.000 graus. Então, todos esses desejos quebrados são conectados em todos os tipos de direções, e isso temos que ver pouco a pouco como conectá-los. A imagem tridimensional, todas as partes juntas, de forma que se completem uma parte com outra. Esse é o nosso trabalho. Então a conexão destes passa segundo um programa específico, e nós estudamos esse programa e podemos fazer esse programa quando nos obriga, podemos ir como uma forma paralela ou antecipar-nos. Em relação a isso, nós vamos sentir ou desgraçados e sofrendo, ou relativamente cômodos ou felizes. Então, nessas 3 capas, Moshe, qual é essa linguagem? Dr. Laj, a linguagem do Criador é a linguagem de doação, senão que se chama Hashem HaKodesh, a linha média do Parsuf. Uma linguagem sagrada, Lashon significa isso. Moshe, é possível entender quando o Dr. Lightman é na linha média, quando você entra uma relação correta entre a linha esquerda e direita, em recepção e otorgamento, aparece em ti a linguagem. Quando tuas qualidades egoístas se convertem em qualidades altruístas, você começa dentro de ti egoísta através da qualidade de doação, da qual
você vai tirando ao fim a linguagem do Criador, então você começa a conversar com ele. Moshe, simplesmente assim como passa no mundo, se você vê o que passa no mundo, como passa. O que quer dizer, você vê quais são as razões, as consequências. Moshe, mas digamos todo tipo de consequências globais, conflitos, crises e outras coisas pessoais. Dr. Lightman, tudo é linguagem do Criador. Moshe, então como eu vou entender o que querem me dizer? Dr. Lightman, parece que tem que estar nesse grau, Dr. Lightman. Como é possível? Em nosso mundo você pode perceber ondas, mas no mundo espiritual, para poder sentir essas ondas, você tem que estar nessa frequência. Moshe, para alguém que vai retornando para casa, para que isso? Ele vai poder entender o Dr. Lightman? Não, ele não vai poder entender. Porque você quer algo mais, você quer entender qual é a ação do Criador. Então, para isso, você tem que subir ao seu grau. E como é possível de outra maneira? Moshe, se você diz que é impossível, Boré não podia falar com eles para podermos entendê-lo, Dr. Lightman. Então, por que nós descobrimos a lei da gravidade há 5.000 anos e somente há 400 anos, até que mencionam que caiu uma maçã na cabeça? Moshe, não estávamos desenvolvidos o suficiente. E doutor, então pouco a pouco devemos também nos desenvolvê-los para conhecer o Criador. Então, Moshe, então tem que desenvolver assim? O Dr. Light pode fazer isso também hoje em dia. Somente a pessoa que vai a esse grau e entenda que já é tempo. E pode se descrever a todos esses estados que as pessoas, digamos, vão alcançar em outros 200 anos. Moshe, então você quer dizer que o cabalista entende tudo o que passa? Dr. Lightman, não, depende do grau que ele se encontra, depende do que alcança. Moshe, também pode entender, o Ravi disse, é como o nosso mundo, uma criança pequena, uma pessoa inteligente, etc. São pessoas diferentes que entendem de formas diferentes. Moshe, então no Guimar Tikkun, entendo que tudo que passa comigo, Dr. Light, não somente que entende e tudo é seu, tudo está dentro de ti. Svinka, a linguagem quando falamos do Criador, Boré quando desenvolve através de prazeres ou através de sofrimentos. Dá a liberdade de escolha sobre o que vai me desenvolver, Dr. Light, através de sofrimentos, mas que sofrimentos? Sempre vão ser sofrimentos. Eu sofro por escolha que eu não sei se é sofrimento ou não. Eu gostaria de saber isso, eu queria alcançar isso, sentir isso, ver isso, não importa o que, eu sofro. Então o cli de sofrimento é o principal para alcance, é o fundamento. Também pode ser sofrimento de amor, pode ser sofrimento de alcance, sofrimento de anseio, porque eu quero. Então esses sofrimentos são doces. Inclusive mais doces do que alcance em si. O anseio, quando você deseja algo, seu cli, no qual vai receber esse alcance, não está limitado, não sabes o que é. Então você pode estar nessa busca, nesse voo, e quando você alcança, em total você vai se dar conta que é algo limitado porque você o limitou. Afinal, quando alcançamos o Guimar Tikkun, já esse Kli não está limitado com nada. Svinka, você diz que os cabalistas não são nem líricos nem românticos. E pode ser dito como poesia. O doutor, escute-me, é um alcance. Quer dizer que o sentimento é obrigatório dos dois mundos, doutor Lightman, depende de que sofrimento, ou por alcance, ou anseio, a revelação da realidade, ou que simplesmente sofre sem resultado. Nós vemos que em Sochi é um grupo grande, e também está Boris, e já está dando também palestras de Kabbalah. Vejam quantos alunos existem lá. E, supostamente nós temos também Bulgária, Nicolai, outros amigos de Santiago. Santiago também, e outras cidades, Almaty, Tallinn. Moshe, escrevam-nos como desenvolver esse programa. Doutora, assim, por que ninguém escreve? Eu tenho uma queixa para vocês. Escrevam-me como que querem que esse programa seja. O que nós temos? Exijam isso de mim, de nós.
E nós vamos tratar de esforçar-nos para isso. Ou melhor, eu quero ou então ter alguém também diferente no meu lugar, às vezes. Isso vinca também em nosso lugar também. Eu quero dizer, eu peço aos rapazes bons que comecem a estudar seriamente, tratem de estar na dezena e ver o que vocês podem fazer dentro da sua dezena. Vocês vão ver como isso ajuda a avançar. Melhor, se não está tão claro, não importa, mas nos ajuda a alcançar. Eles veem que então pode ser também numa dezena virtual. Supostamente sim, em qualquer dezena. Tchau, amigos de Minsk, Santiago, todos os amigos, todos os grupos, Krasnoyarsk, Rostov. Estou muito felizes de te ver e nos vemos até a próxima.